mais um exemplo. Um problema que eu peguei do Stewart, que é basicamente maximizar e minimizar uma função f contínua em um conjunto compacto. Lembrem, compacto, um conjunto limitado e fechado. Tá? Então vamos lá? Então, novamente, determinar o valor máximo e mínimo absoluto de uma função f, essa aqui, é uma função polinomial em todo R3, ¿sí? Então ela é contínua em todo R3. E o conjunto D é o quadrilátero definido pelos vértices. Menos 2, 3, 2, 3, 2, 2 e menos 2, menos 2. Esse aqui. Menos 2, 3, 2, 3, 2, 2 e menos 2, menos 2. Esse é o quadrilátero. Então, esse aqui é o conjunto D. Tá? Quadrilátero definido pelos vértices talos. Então, a função f é contínua, é polinomial, é contínua em todo R3, em particular no conjunto D. O conjunto D é limitado, dá para perceber, e ele é fechado. Tá? Então, como que a gente procede agora? Primeiro, pessoal, basicamente, eu vou colocar aqui, passo 1. Primeiro, analisamos o comportamento dentro do conjunto, no interior. E isso aqui, máximos e mínimos das funções acontecem no interior em pontos críticos. Então, passo 1, calcular os pontos críticos da função f. Então, para isso, vou precisar as derivadas parciais, f de x, vamos lá, f de x vai ficar 3, x quadrado menos 3, é isso. Tá? E f de y é menos 3, y quadrado mais 12. Tá? Então, temos as derivadas parciais, fazemos igual a zero para encontrar os pontos críticos, sim? As soluções do sistema formado pelas derivadas parciais são os pontos críticos da função f. Então, na primeira equação aqui, você vai ter que x é mais menos 1. Né? Cancelo 3, x quadrado igual a 1. Tá? Então, x tem que ser 1 ou menos 1. E em 2, aqui, vou passar para lá, vai ficar y quadrado igual a, passo para lá, dividido por 3, vai ficar isso aqui, 4. E aqui você vai ter que y é mais menos 2, certo? Então, mais menos 1 será a primeira equação, y mais menos 2 será a segunda equação. Então, os pontos críticos, são da função, começamos. Fixo x1 e PO2 e depois mesma coisa 1 ou menos 2. Depois pego x menos 1 com 2 e também com menos 2. Tá? Então, nessa função temos 4 pontos críticos. Uma vez que você encontrou os pontos críticos, analisa cada ponto crítico e vê se o ponto crítico está no interior do conjunto D. Por exemplo, esse aqui, 1, 2. Aqui é 1, 2. Esse ponto aqui, x1, y2. Tá? Então, esse aqui está no interior. Tá certo? 1 menos 2. 1 aqui 1 e menos 2. Então, esse aqui está fora do conjunto. Então, esse ponto crítico deixamos sem analisar. Tá? Não está no conjunto D, então não serve. A gente quer maximizar f ou minimizar f nesse conjunto D. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Aqui. Esse ponto também está fora do conjunto. Sim? Então, novamente, esse ponto deixamos, não analisamos esse ponto crítico, está fora do conjunto. E por último, menos 1, menos 2. Menos 1, 2 esse aqui, né? Errado aqui, menos 1, 2 é aqui. Menos 1 em x, 2 em y aqui. Esse está certo, está no conjunto, temos que analisar esse ponto. O último que eu falei agora há pouco. Esse aqui que não está, sim? É menos 1, menos 2. Tá? Então, nesse caso,
encontramos los puntos críticos de la función f igual a 0. Son 4 puntos críticos, 1, 2, 1 menos 2, menos 1, 2 y menos 1, menos 2. ¿Tá? Analizamos cada punto crítico. O primero y o tercero están en un conjunto D. O segundo y o tercero están fuera del conjunto D. Entonces, esos 2 puntos que están fuera del conjunto D son deixados do lado. Depois, basta agora avaliar F nos pontos críticos. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Una vez que los tengo los puntos críticos, ¿tá? Eu vou apagar aqui. Já fiz o passo 1, basicamente. Vou apagar aqui. Os pontos críticos são esses dois que eu vou avaliar. Então, vou colocar aqui a parte. F em 1, 2. Quanto que dá? X1. Aqui vai ficar 1 menos 3. Menos 8, 2 ao cubo, mais 12 vezes 2 é 24. E isso dá 24 mais 1 é 25. Menos 11, 25. Menos 11, 14. Aqui dá 14. Agora F em outro ponto crítico. Menos 1,2. Sim? F em menos 1,2 é x menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais 3. Sim? Aqui mais 3. E aqui fica o mesmo. Menos 8, 2, mais 24. Isso dá 24. Mais 3 é 27. 27 menos 9 é 27 menos 9 é 18. 18. Isso, 8. Tá? Então já temos os dois valores. Então, isso que a gente faz no primeiro passo. Encontramos os pontos críticos. Nesse caso, são 4 pontos críticos da função f. Tá? Depois, analisamos cada ponto crítico. Vemos se o ponto crítico está no interior do conjunto D. Nesse caso, são 2 pontos críticos no interior. Avaliamos F nesses pontos. E deixamos esses valores separados. Sim? Então, para não apagar, eu vou colocar aqui acima esses 2 valores. F em 1,2 é 14. E F em menos 1,2 é 18. Temos esses 2 valores, tá? Eu vou apagar aqui. A gente já fez o passo 1. E o passo 2, pessoal, é o mais demorado. Passo 2. Analisamos o que acontece com F na fronteira. Então, nessa fronteira aqui, você vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, sim? Então, vou começar com isso aqui, I. Vai ser 2i, 3i. Vou deixar como último a reta, 4i, sim? Essa aqui. Então, começando com I, aqui, passo 2, para confundir aqui. Passo 2, melhor assim, tá? Então, comecemos com I. O que acontece em I? Esse I aqui é um segmento paralelo a Y. Então, esse aqui tem equação x igual a uma constante. Nesse caso é 2. Aqui é 2, esse é 2. E Y varia de 2 até 3. Então, temos o segmento I, certo? Então, avaliamos F. Nisso aqui, 2, Y varia. F, estou avaliando aqui nessa parte aqui, vai ficar uma função de uma variável só. Aqui vai ficar 8, sim? 2 ao cubo, 8, menos 6, menos 6, menos 3, menos 3, né? Aí coloco Y, não muda Y. E isso aqui dá menos y cubo mais 12y mais 2, né?
¿sí? Estou avaliando f nesse segmento de reta. Então, essa função aqui no final é contínua em um intervalo fechado. Calculo 1, calculo sua derivada. Tá? A derivada vai ficar menos 3y² mais 12. Aqui você faz igual a 0 para encontrar os pontos críticos para a nossa função agora de cálculo 1. E isso aqui, se somente se y for mais menos 2, sim? Você passa para lá, 12, vai ficar que y² é 4, então fica mais menos 2. Então aqui você analisa, menos 2 não está no intervalo, deixamos. 2 está no extremo. Então esse aqui não é importante porque eu vou avaliar no final sempre os extremos, e esse 2 é um extremo. Então eu vou avaliar só no extremo inferior, que com 2, quando y é 2, coincide com esse aqui para o ponto crítico. Quanto que dá f em 2, 2? F em 2, 2 fica aqui, menos 8, sim? y2 mais 24 mais 2. E aqui você percebe que isso dá 24 mais 2 é 26, menos 8 é 18. 18, sim? 26 menos 8 é 18. E avaliou no limite superior. Sempre, lembrem? Cálculo 1. Funções contínuas em intervalos fechados atingem máximos e mínimos absolutos nos extremos ou no interior em pontos críticos. Os pontos críticos, um está fora do intervalo e outro um extremo. Como vou avaliar, não me preocupo com o ponto crítico, tá? Aqui, agora avalio em 3, no outro extremo, tá? Aqui vai ficar 3, é menos 27, 3 ao cubo 27, mais 12 vezes 3 é 36, mais 2. Então aqui fica, vou calcular aqui, 38 menos 27. 11. F em 2, 3 é 11, tá? Então já temos máximo e mínimo nesse conjunto. Nesse conjunto I, em I, tá? Nesse segmento. Então aqui analiso agora. Vou colocar aqui, esse aqui é 18, F em 2, 2. Vou colocar aqui, que também é F em 2, 2. Certo? E F em 2, 3. Vou apagar aqui. Eu não vou apagar só a função aqui, vou deixar aqui a função que eu preciso ainda. Tá? Vou deixar aqui a função que estou analisando. Aqui vou colocar. Aqui vou colocar esse ponto a mais, F em 2, 3. Que deu 11. Tá? Estamos deixando ali os valores F. Essa primeira parte. Esses dois primeiros valores foram em pontos críticos no interior do conjunto D. E agora F em 2, 2 e F em 2, 3 nesse segmento aqui. Tá? Esse foi o passo 1, pessoal. A gente fez passo 1, o passo 2 em I. Tá? Agora vamos a 2. Vou apagar tudo aqui, novamente. Essa aqui é a função F, pessoal. Né? Então agora vou a 2. Né? 2. Esse aqui é um segmento paralelo a x, então aqui tem a equação y constante. Nesse caso, y é 3, olha aqui, 3. E x varia de menos 2 até 2. Tá? Esse aqui é I. Avaliamos f nesse segmento, então esse aqui. X está variando, y fixo. Utilizamos nossa formulinha aqui da f, da função f. X ao cubo menos 3x menos 3 ao cubo é 27, mais 36. Tá certo? Então isso aqui fica x ao cubo menos 3x
36 menos 27, que fica 9. 9, né? Tá? Fica mais 9. Essa aqui, novamente, é uma função contínua em um intervalo fechado. Então, máximo e mínimo acontece nos extremos, vou avaliar em menos 2 e em 2, e depois em pontos críticos se estão no intervalo. Tá? Então, vou calcular aqui a derivada. A derivada nesse caso fica 3, x quadrado menos 3. Isso aqui é zero, se somente se x for mais menos 1, sim? Então, percebam, mais menos 1 está no intervalo, certo? Está no intervalo, vou precisar avaliar esses pontos aqui. Está nesse intervalinho aqui. X menos 1 está no intervalo, x1 está no intervalo. Então, vou avaliar agora em mais pontos. F em 1, x1, vírgula 3, vai ficar aqui 1, menos 3, mais 9. Isso dá 9 menos 3 é 6, mais 1 é 7. F, agora nota o ponto crítico, menos 1, vai dar, menos 1 aqui fica menos 1, mais 3, mais 9. Isso dá 11. Tá? Então, novamente, avaliamos F em 2, nesse segmento, fica essa função aqui, intervalo fechado, encontramos os pontos críticos dessa função de cálculo 1, mais menos 1, derivando-se, você deriva igual a zero encontra os pontos críticos, mais menos 1 está no intervalo, então tenho que avaliar F, essa função aqui, nesse intervalo, nesses pontos críticos, tá? Temos os pontos críticos, falta avaliar os extremos. F em menos 2, quanto queda? Sim, menos 2. Aqui, menos 2, 3. Então, aqui fica menos 2. Menos 2 ao cubo fica menos 8. Menos com menos mais, fica mais 6. Mais 9. E isso dá 8 menos 1. 9 menos 8 dá 1, mais 6, 7. E F em 2, 3. F em 2, olha, vou ter que avaliar aqui, vai ficar F em 2, 3. F em 2, 3. Mas aqui tem, já é 11, não preciso mais. Então, finalmente, eu vou colocar aqui minha função F, para não atrapalhar ali. Tá? Então, já vou apagar essa função aqui, já tenho ali. Minha função F. Então, vou colocar aqui os valores que eu encontrei. F em 1, 3. Deu 7. F em menos 1, 3. Deu 11. E F em menos 2, 3. Deu 7. Então, aqui temos IF em 2, 3, esse aqui, né? Novamente 11. Tá? Então, pessoal, a gente maximizou F em 2 aqui, nesse segmento. Você avalia F nesse segmento, fica uma função de uma variável, x varia de menos 2 até 2. Tá? Então, para você maximizar e minimizar F, uma função de uma variável, você avalia F nos extremos, esse aqui, menos 2, 3 e 2, 3. Mas 2, 3 daqui, tá? Ou pode acontecer também em pontos críticos no interior do intervalo. Então, você tem que derivar essa função, eu derivei, e encontrei 2 pontos críticos. Esses pontos críticos são de cálculo 1, tá? Mais menos 1, estão no interior do conjunto, certo? Então, tenho que avaliar esses pontos aqui, 1, 3 e menos 1, 3. Então, tudo isso aqui eu coloquei acima. Isso foi em 2i. Vamos agora para 3i. 3i, segmento aqui paralelo a y.
Então aqui você percebe que x é constante e x é menos 2. Y varia de menos 2 até 3. Então agora sim, avalio f nesse conjunto. Então aqui é menos 2, y é fixo. Cemento aqui. Então menos 2 aqui fica menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6 é menos 2. Então vai ficar menos 2. Tá? E aqui y não muda. Certo? Novamente, x é menos 2, então aqui fica menos 2 ao cubo é menos 8, mais 6, fica menos 2. Isso aqui não muda em y. Então, novamente, função contínua, é um intervalo fechado. Calculo se tem pontos críticos nesse intervalo. Tá? Então, derivo, e 0 fica menos 3y quadrado mais 12 igual a 0. Novamente, y é igual a mais menos 2. Menos 2 é um extremo. Eu vou avaliar no final, nos extremos, então não preciso avaliar em menos 2 duas vezes. Né? E 2 está no interior do intervalo, sim? Então tenho que avaliar em F2. Avaliando em F, quando y é 2, você vai ter menos y, menos 2,2. Então não tem ali, então tenho que avaliar mesmo. Então aqui, menos 2 é fixo, tenho que avaliar em y2. Aqui fica menos 8 mais 24. E isso dá, estou avaliando em y2, sim? Menos 2, menos 8, mais 24. Então aqui fica 24 menos 10 é 14. Certo? E agora, avalio nos extremos. Né? Em menos 2, que é fixo, e avalio aqui em y menos 2, a segunda coordenada. Então essa aqui, essa função aqui, vai ser menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8, com esse menos fica mais 8. Menos 24. Tá? Aqui fica menos 24. Menos 2 é menos 26. Menos 26 mais 8 é menos 18. Tá? Vamos ver. Tá certo. E agora em 3. X é menos 2 e y 3. Quando aqui, temos aqui, menos 2, isso aqui é menos 3 ao cubo é 27, mais 12 vezes 3 é 36. Isso dá 36 menos 29, 7. Já temos, então, tudo. Novamente, avaliamos f em 3, y varia entre menos 2 e 3, tá? Temos essa função aqui, encontramos os pontos críticos, que são mais menos 2. Percebemos que menos 2 é um extremo, então eu vou ter que avaliar no final mesmo, porque sempre avalio nos extremos. E 2 está no interior, então tenho que avaliar em 2. y2, aqui fica fixo, y2, dá 14. E assim por diante. Temos, e depois os extremos, né? Agora, percebam, 14, aqui tem 14. Então eu vou colocar aqui, esse aqui, f em menos 2, 2. Para não ficar escrevendo mal. Né? 14, então também tem 14 ali, já tenho isso aqui. Menos 18, não está aparecendo aqui, então vou colocar aqui. Colocar aqui. F em menos 2, 2 e menos 18, sim? Certo? Esse aqui, e por último, esse tem aqui repetido, tá? Então, já temos tudo. Então, não está claro aqui, tá? Vou ter que apagar aqui para ficar escrevendo embaixo, tá? Esse aqui que não ficou claro.
menos 18, algo así, ¿sí? Ese aquí, menos 2, 3, está aquí se repetindo. Y coloqué acima adelante. Lo apago aquí. Y por último, 4. Deixei por último porque una reta. Entonces, en 4. Aquí vamos a hacer un comentario. Tem problemas no steward chip onde a região D é limitado por retas. Tá? Como você tem pontos, você encontra a equação da reta. ¿sí? Nesse caso, essa aqui é mais simples, porque você tem um ponto 2, 2 e menos 2, menos 2. É a reta y igual a x. Certo? Identidade. 0, 0, 2, 2 e assim por diante. E você analisa aqui. Por exemplo, x varia de menos 2 até 2. ¿sí? Essa reta aqui. Então você pode colocar aqui que x varia de menos 2 até 2. Tá? E você avalia f nessa reta. X, x. ¿sí? Agora, se você quer utilizar oposto, por exemplo, y igual a x mais, você analisa que y varia de menos 2 até 2, você vai ter que aqui colocar y, ¿sí? Mas nesse caso eu vou calcular o seguinte. Essa reta aqui é a identidade igual a x. X varia de menos 2 até 2. De aqui até aqui. Certo? Então eu vou transformar f igual a valer nessa reta aqui, x, x. Coisa que quando você faz isso, você transforma a função em uma variável. Então, x aqui, função. Se aqui são iguais, cancela. Fica menos 3x mais 12x, fica 9x. ¿sí? Se você quer trocar para y, aqui não vai mudar. Vai cancelar e ficar também 9y. Tá? Aí depende de vocês. Então, essa função contínua é mais, pessoal, essa função é linear. Se você graficar ela, é uma reta. Não tem pontos críticos. Se você deriva, fica constante, igual a zero, nunca é zero. Tá? Então, simplesmente, para funções lineares desse tipo aqui, máximos e mínimos acontecem nos extremos. Só isso. Então, vamos direto para os extremos. Menos 2, menos 2. Menos 2 vai dar menos 18. E por último, Fn, nesse extremo aqui, 2, 2. 18. Tá? Novamente, avalio nessa reta y igual a x, a identidade, transforma a função f, avalio f nessa reta aqui, isso aqui cancela, x e y fica 9y. Como é função linear, não tem pontos críticos. Não preciso fazer o que fiz em 2, em 1, 2 e 3, ¿sí? Não tem pontos críticos. Então, simplesmente avalio nos extremos. Já temos tudo. Então, pessoal, esses dois aqui vou acrescentar na minha lista. Esses e esses aqui. Agora, o seguinte passo é encontrar o maior valor de tudo aqui, o maior valor, o maior número. Esse valor é o valor máximo absoluto da função f no conjunto T. Então, aí eu analiso. 14, aqui 18 tem um candidato, não tem mais, 18. Então, valor máximo, vou colocar aqui, valor máximo da função é 18. E esse valor máximo acontece no ponto 2, 2, se você quiser acrescentar, no ponto 2, 2 aqui, nesse ponto aqui. E menos 1, 2. Menos 1, 2. Menos 1, 2. Menos 1, 2 aqui. Sim, nesse ponto crítico. Tá? Então, o valor máximo da função f está acontecendo em um ponto, num vértice, mas também está acontecendo em um ponto crítico, no interior, que a gente encontrou aqui. Certo? Então, em dois pontos diferentes. Agora, o mínimo é o menor valor que você encontrar nas contas. Nesse caso aqui, eu analiso rapidamente e tenho menos 18, menos 18. Então, menos 18 é o valor mínimo. Valor mínimo. É menos 18 nesse caso. E acontece no ponto menos 2,